vai apresentar hoje o nosso último artigo, né, de Machine Learning para predição de doença de Chagas em áreas rurais aqui do Brasil. Esse artigo, como o professor já comentou anteriormente, foi desenvolvido em parceria com o grupo da professora Esther Sabino, e foi publicado esse ano. Acho que, não sei se é o artigo mais recente do laboratório, acho que talvez seja, né? Ahn, Bom, basicamente, eu vou traçar um panorama bem breve para a gente discutir um pouco mais da metodologia. Mas só falando um pouco da doença de Chagas em si, né? É uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi. Ela é bastante prevalente aqui na América Latina, com uma estimativa de cerca de 6 a 7 milhões de infecções atuais. Tá? Muitas delas infecções que a pessoa sequer sabe que está infectada, né? Muitas vezes não manifesta um sintoma claro, visível, mas possui a doença. E ela é transmitida principalmente pelo famoso barbeiro, né? Durante muito tempo eu até acreditei que barbeiro fosse porque ele mordesse aí no rosto, né? Mas na verdade é mais um nome batizado aí em homenagem aos barbeiros, mas num sentido de que os barbeiros antigamente eram aqueles que faziam sangrias também e aplicavam sanguessuga na população aqui no Brasil. Então, curiosidade aí, tá? E além da picada do barbeiro, a gente também pode adquirir doença de Chagas via transfusões sanguíneas, transplante de órgãos ou via parto também, tá? De mãe para criança. Ahn, Bom, a gente tem aí como formas de controle da doença o controle do vetor, além de triagens, né, para tentar identificar pacientes que já estejam com a doença, além de educação na população, né, alvo, principalmente mostrando a importância da parte de higienização, né, toda uma questão de mostrar, né, quem é a população que mora em áreas de risco, enfim, e quais são os cuidados que elas podem ter para evitar o desenvolvimento da doença, tá? Mas a gente tem ainda uma série de desafios, principalmente, né, em regiões remotas, que têm acesso bastante limitado a diagnóstico e tratamento. E aí foi nesse desafio que a gente buscou desenvolver esse artigo, tá? Então a ideia dele é aplicar um algoritmo de inteligência artificial, já vou até passar aqui para o próximo slide, hã, como forma de triagem para enviar pessoas para fazerem testagens da doença, né, o teste ELISA no caso, tá. Então, basicamente, ele é um artigo que buscou trabalhar com um conjunto de dados bastante simples, né, a gente tem coletado, na verdade, variáveis, eh, que são provenientes aí de uma visita de um agente comunitário em saúde, então não tem nenhum tipo de dado laboratorial, não tem nenhum tipo de dado caro de se coletar, né, basicamente são perguntas de questionário, tá. Então, a ideia foi essa, criar um mecanismo de triagem para poder encaminhar pessoas com alto risco de estarem com a doença de Chagas e não saberem, né. Então, falando um pouco dos métodos, a gente tem 2 cidades em que a coleta foi realizada. Essa coleta foi realizada pela equipe da professora Esther. Essas 2 cidades estão localizadas no estado de Minas Gerais e são Espinosa e São Francisco. Os dados foram coletados por agentes comunitários de saúde e, basicamente, a gente tem dados como idade, sexo, histórico familiar de doença de Chagas e histórico de habitação da pessoa, se ela já morou, por exemplo, em casa de madeira, pau-pique, enfim. O dataset inicial incluía 2.061 pacientes, então, eh, dos quais, né, a gente tinha aí 196 positivos para a doença de Chagas e 1.810 negativos, e 55 testes inconclusivos, que a gente vai mais para frente, que foram removidos da nossa análise, tá. Aqui, antes da gente avançar na metodologia, queria trazer só uma discussão interessante, que o professor sempre ressalta também, que é a importância, né, da parte pré-artigo, digamos assim, antes da gente iniciar nas análises, como é o caso da discussão com o especialista, né. Então, enfim, eu não sou médico, não tenho experiência na área de infectologia, mas a gente conhece um pouquinho da parte de inteligência artificial,
Eh, então, assim, a gente conhece da técnica, mas muitas vezes não conhece muito do dado, né. Então a gente fez uma conversa inicial bem interessante com o Fábio, com a equipe lá da professora Esther, justamente para poder levantar quais seriam os possíveis preditores e em que situação a gente poderia ter, por exemplo, um vazamento de informação, tá. Então acho que isso aqui é uma etapa crucial em todos os projetos que a gente vai fazer, né, e só trazer para vocês aí, porque é importante a gente não sair avançando nas análises, né, sem ter esse diálogo bastante próximo com o pesquisador. Falando dos métodos, a gente então fez imputação pela média para variáveis contínuas, imputação pela moda para variáveis categóricas. A gente também utilizou, desculpa, a gente utilizou a imputação, eh, pela moda somente para variável relacionada ao parentesco, tá, então pessoas da família que já tiveram a doença. E a gente utilizou o missing categórico para sexo e outras variáveis categóricas, como se a pessoa já morou em uma casa de madeira, se já viveu em alguma região com presença de barbeiro, tá. Aqui um detalhe importante é que a gente excluiu da análise todos os resultados do ELISA que foram inconclusivos, aí a gente cita isso mais para frente como um ponto de possível ponto de viés, tá. Para normalização, a gente aplicou o Z-score na única variável numérica que a gente tinha, que era a idade. E para as variáveis categóricas, a gente aplicou o one-hot encoding. A estratégia de treinamento foi o holdout de 75 para treino e 25 para teste. E a gente também testou o Smolt para ver se melhorava de alguma forma o desempenho dos dados de teste. Para hiperparâmetros, a gente aplicou o Random Search com uma cross validation estratificada de 10 folds e 50 iterações. A gente testou 5 algoritmos, tá? O AdaBoost, XGBoost, CatBoost, LightGBM e o Random Forest. Aqui embaixo a gente consegue ver basicamente quais foram as métricas que a gente aplicou, que foram a área abaixo da curva, a precisão, a sensibilidade, o F1 e a accuracy, tá? Accuracy basicamente a gente só coloca por convenção, porque em geral a gente não toma decisões com base nela. Avançando um pouco para os resultados, a gente teve então, após a exclusão e toda a etapa de pré-processamento, 2.006 pacientes que foram analisados, dos quais 36,6 eram homens e 63 mulheres. Isso aqui é um ponto importante, porque também pode ser uma possível fonte de viés, né, como são visitas domiciliares, muitas vezes, né, regiões como essa, mais remotas, é a mulher que está mais em casa, né, então isso pode ser um desbalanceamento bastante importante aí para algum tipo de conclusão do estudo. 43% dos pacientes relataram ter familiar com um histórico de doença de Chagas, 28 já moraram em casa de madeira pau a pique, 15% vivem em regiões com a presença de barbeiro, 25 reportaram já ter sido mordidos, 39, né, não reportaram não terem sido mordidos, e 36, não souberam aí dizer se foram ou não foram. Aqui não sei se vai dar para vocês enxergarem, por causa do tamanho, tá bem pequenininho, mas é mais a tabela do próprio artigo para a gente conseguir identificar quais foram os melhores algoritmos, principalmente em termos de sensibilidade e área abaixo da curva, tá. Falando de área abaixo da curva ROC, foi o AdaBoost Default, aqui um resultado interessante, porque mesmo a gente fazendo a otimização de hiperparâmetro, o melhor desempenho foi no default, tá, isso provavelmente está possibilitado, né, digamos assim, porque a gente trabalhou com Random Search, que faz combinações aleatórias e provavelmente a combinação do default, né, não estava dentro desse sorteio que foi feito no Random Search, tá. Então a da Boost Default foi o melhor algoritmo com 0,772. E falando da sensibilidade, a gente teve aí uma melhor performance para o AdaBoost com o Smolt e também a otimização de hiperparâmetros, com 0,91, 92, né, por cento de sensibilidade. Então, basicamente, a gente entende, né, que não são tanto uma área abaixo da curva quanto uma sensibilidade assim extremamente altas,
mas vale a ressalva de que a gente está falando aqui de dados que são coletados via questionário, né. Então, acho que é um resultado interessante aí como uma ferramenta de triagem. Aqui só trazendo para a área abaixo da curva do melhor algoritmo, então tanto para AdaBoost Default quanto otimizado e otimizado com Smoke. Em linhas gerais, a gente consegue observar então que realmente o Full Default foi o melhor, né, e que o otimizado com Smoke, embora tenha apresentado a melhor sensibilidade, foi a pior área abaixo da curva aqui entre os 3, tá. Aqui mostrando só a importância de variáveis, atualmente eu não sei se a gente já tem implementação, mas a gente não fez Shapley, porque o AdaBoost na época não suportava, tá, então a gente fez aqui uma feature importance by random permutation, só para ver quais são as variáveis aí mais importantes para o algoritmo. Basicamente a gente observou que, ah, o fato da pessoa morar em uma casa de madeira, ou ter morado na verdade em uma casa de madeira pau a pique, é o que mais contribui aí para o desfecho, né, para o desfecho 1, tá. Idade numérica também é um importante preditor, e o fato da pessoa ter sido picada, né, pelo barbeiro também, uma variável bastante importante, o que era de fato esperado já. Aqui a gente traz o Shapley, que não é para o AdaBoost, mas é só para a gente também poder entender, os caminhos, né, de decisão individual do algoritmo. Eu não vou detalhar aqui, tá, cada um dos quadrinhos, mas, geralmente a gente está trazendo nos nossos artigos essa essa apresentação. Então, basicamente, no primeiro box a gente tem um paciente que foi verdadeiro positivo, no segundo um verdadeiro negativo, no terceiro um falso positivo e no quarto um falso negativo, tá. Então aqui a gente consegue observar para pacientes aleatórios, por que que o algoritmo acertou ou por que que o algoritmo errou, tá. Aqui uma outra análise também que eu particularmente achei interessante, que é uma simulação de threshold e uma avaliação, né, de um trade-off aí entre precision e recall, tá. Basicamente a gente quis observar nesse gráfico, eu mantendo uma sensibilidade de 100%, ou seja, eu tendo um algoritmo que consiga captar todo mundo que está com a doença, qual que seria um custo evitado, né, em relação a eu testar todo mundo que eu estou entrevistando, tá. Então, em linhas gerais, a gente consegue observar aqui que com um threshold de 0,45, a gente consegue captar todo mundo que está com a doença e economizar aí em torno de 22,5% dos testes. A princípio, né, a gente também pode achar que não é muito, mas falando aí, por exemplo, de 500.000 testes, a gente está em torno de 100.000, né, que deixariam de ser feitos de maneira, desnecessária, tá. Então, como discussão, né, a gente desenvolveu algoritmos para predizer quem está com Chagas, acho que isso é uma diferenciação importante também, porque aqui a gente não está querendo saber quem vai ter Chagas no futuro, tá? Que é o que a gente geralmente faz nos nossos artigos. Aqui a gente quer saber quem já está e não sabe. E a gente considerou 5 fatores epidemiológicos, então foram o histórico familiar da doença, a algum parentesco com alguém que já foi infectado, a pessoa morar, né, numa região com barbeiro, o tipo de habitação e se foi picado ou não em algum momento da vida. A gente observou que os algoritmos apresentaram uma performance bem interessante, né, bem promissora, com uma área abaixo da curva de 0,772 e uma sensibilidade um isso, uma sensibilidade máxima de 0,918, tá. E nesse caso, até discussão com a professora Esther, com o Fábio, a gente entende que é preferível conseguir captar todo mundo que está com a doença, ou seja, é importante que eu tenha um algoritmo que é altamente sensível. E mesmo com uma sensibilidade de 100%, né, a gente conseguiria ter cerca de 22,5% de
de um custo evitado aí com sorologia de ELISA. Outro ponto também é que esse algoritmo poderia ser tocou meu alarme aqui, deu meu tempo. Esse algoritmo poderia ser escalável, né, para ser utilizado em visitas de agente comunitário de saúde, eh, e que seria uma coleta de dados que não envolveria aí um um custo tecnológico muito grande, tá. A gente consegue coletar via papel mesmo, questionário ou os tablets que muitos dos agentes comunitários utilizam. Eh, bom, como algumas das limitações, a gente está falando de um tamanho amostral relativamente pequeno para a gente poder generalizar para áreas rurais do Brasil como um todo, né. Então a gente precisa de fato avaliar aí outras populações, outras regiões do país. A gente também excluiu 2,7% de testes que foram inconclusivos, então isso também pode introduzir algum tipo de viés. E a gente entende também que a performance pode variar, né, em diferentes regiões do Brasil, tá, o que pode também estar relacionado à população bastante específica que a gente treinou o algoritmo. Como trabalhos futuros a gente colocou que é necessário aí, algumas validações, né, para populações maiores, amostras maiores no caso, e que a gente também pode precisar, né, de algumas adaptações do questionário de coleta, a depender aí da região e da forma de transmissão que a doença possui, tá. Então, em linhas gerais é isso que eu queria apresentar, desculpa aí se foi muito rápido ou muito devagar, e abro aí para os comentários e para as dúvidas.